A ideia da publicação deste livro, cujo título é Suicídio, Não Faça Isto, surgiu há bastante tempo, né, com o nosso lidar pastoral e também profissional da psicanálise. Então a gente depara com situações, com acontecimentos deste gênero há muito tempo. E aqueles com quem temos tido os contatos estavam sempre perguntando sobre esta possibilidade de colocarmos isso no papel para que as pessoas pudessem ter algo para ler, para se orientarem. Porque, não obstante ser uma coisa bem recorrente a nível nacional e além fronteiras, de certa forma isso ainda aparenta um tabu. Nem todos têm realmente fundamentação a respeito disso, tal. Alguns não acreditam, só ficam esperando até ver o acontecimento. Então, um livro ajudaria bastante, né, na prevenção do suicídio. E então fomos amadurecendo a ideia, comecei a ler, a pesquisar, a conversar com profissionais, com pessoas que lidam com isso. E finalmente, agora em 2020, logo no início do ano, o livro veio à existência. Aconselhamos tanto pessoas do nosso meio, né, das igrejas, quanto pessoas da sociedade de um modo geral, que nos procuram para aconselhamento. E não é difícil encontrarmos pessoas, né, com ideias suicidas, com estas ideias, com pensamentos suicidas, mediante as aflições que enfrentam, os problemas que para elas ultrapassam a capacidade de raciocinar no sentido de evitar, né, de contornar, de dar a volta por cima, como se diz. Né, e temos tido a felicidade de ajudar, tanto como pastor, quanto como psicanalista, né, profissional que somos, já várias pessoas de diversas faixas etárias já passaram conosco para tratarmos desta situação. E graças a Deus logramos êxito com todos aqueles com quem trabalhamos neste sentido. Há um capítulo no meu livro de onde menos se espera. Isso para introduzir os leitores na realidade de que o suicídio ele não respeita nenhum setor da sociedade. E, obviamente, há aqueles setores da sociedade que jamais você poderia esperar que ali pudesse também ter a ocorrência deste ato tão hediondo, tão chocante, que é a pessoa atentar contra a sua própria vida. Por exemplo, o setor da saúde, né, vários profissionais, o âmbito militar, e, pasme, o meio religioso. Todos esses setores são tidos como setores combatentes em prol da vida, né? Combatentes pró-vida. O pessoal da saúde, eles trabalham diuturnamente, né, em prol da vida, para então poder salvar vidas. Né? O pessoal, né, os militares das Forças Armadas, das Forças Auxiliares, de todos os setores de segurança, e os religiosos, que são os pregadores exatamente da vida. A mensagem maior de todos os religiosos é a vida e ainda a vida além desta. Então, uma vida completa. Então, jamais poderia se esperar que destes setores pudessem acontecer isto, né? Alguém atentar contra a própria vida. Mas a realidade é totalmente o contrário. Em todos estes setores acontecem a prática dos suicídios. E de forma recorrente, reincidentes, né, no âmbito religioso, inclusive a nível da liderança, que são, então, assim dizendo, a linha de frente, né, o pelotão de frente
em prol da vida e no combate a tudo que ameace a vida, nos púlpitos, nos altares das igrejas, assim como na membresia, tem acontecido de maneira assustadora e por ser um setor tal, de onde jamais se esperaria isso, chocante. Em qualquer setor que aconteça é algo muito chocante, mas nesses setores, né, por não se esperar que isso pudesse acontecer, né, torna-se ainda mais chocante, torna-se ainda um desafio maior. Majoritariamente homens, mas também as mulheres figuram, né, nestas estatísticas. E a faixa etária, por incrível que também possa parecer, crianças, ainda consideradas crianças, mas que já começam a ter domínios, né, de suas ações, entrando para a adolescência, passando pela adolescência, jovens, e daí as faixas etárias menos também esperadas. Então, todas as faixas etárias, onde as pessoas já têm certo domínio sobre suas ações, sobre suas atitudes, em todas estas faixas etárias tem acontecido. Para se ter uma ideia, no Brasil, a faixa de adolescentes e jovens é a terceira causa morte no Brasil, o suicídio. A terceira maior causa morte, só perdendo para acidentes e por mortes violentas. Mortes violentas, tráfico, briga, essas coisas. Mas é a terceira causa morte no Brasil e a segunda no mundo entre a faixa etária dos jovens e adolescentes. Então, suicídios assim mesmo, invadindo de maneira mesmo assim bastante violenta estas faixas etárias. Segundo por exemplo, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, outros órgãos também internacionais, a OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, e os órgãos afins. O final de tudo fica por conta da depressão. A depressão é o vilão tal do suicídio. Mas vamos seguir os passos desta depressão. Onde veio essa depressão? Quais as causas? Quais os indícios do porquê que a depressão ela tem seus estágios, né, leve, moderada e grave. Então, até a pessoa chegar em um estado grave da depressão, onde urge o socorro, né, para que já está à beira de um ato do suicídio, né, fica a depressão. Agora, se você vai procurar isso, tem desde uma contrariedade familiar, desde uma perdas amorosas, perdas financeiras, morte, perdas de bens, a pessoa não lograr êxito em algum projeto, tudo isso, dependendo da pessoa, pode gerar. Então, cada caso é um caso a ser analisado, né? Mas são os mais diversos, entre aspas, motivos, porque não há motivo para se suicidar. Qualquer que seja a situação, pode se contornar, tem uma saída, qualquer que seja, só não depois do acontecido, aí não tem mais o que fazer. Mas não há justificativa alguma para a prática do suicídio. Né? Mas então são N as pseudas causas, né, que a pessoa cometeu o suicídio. Às vezes, a pessoa teve um deslize, alguma coisa que, para ela, aquilo vai ser mortalmente vergonhoso quando isto surgir a público. Então, a pessoa é vencida por aquele medo, a sua reputação, a sua família, o nome da família, tal, agora o sinônimo de fracasso total, tal como alguns países, né? Por exemplo, o Japão, a gente fala isso aí no nosso livro também. O Japão o suicídio é algo quase que cultural. O camarada fracassou desde o aluno que não conseguiu entrar na universidade, não conseguiu, facilmente ele ir para o suicídio. Até o grande empresário político que se viu
diante de uma situação de fracasso, então eles preferem o suicídio como uma forma, tá, entre aspas, honrosa, uma saída, entre aspas, honrosa, para que não seja uma vergonha para a família, para a sociedade, né? Daí o conhecidíssimo caso dos pilotos kamikazes, né, na Segunda Guerra, que se suicidavam propositadamente em honra ao seu país, em defesa do seu país. Então lá ainda, hoje é muito reincidente esta situação de, por uma coisa que quem está de fora fala, não é possível que vai suicidar por isso. Né? Para eles ainda existe então esse fator cultural lá. Então as causas são as mais variáveis. E quando vai se apurar, fazer a somatória final, o que vai acontecer? Depressão. Aí vai ver que a pessoa estava administrando alto grau de depressão, às vezes tentando administrar sozinha, tá? E então chegou a esta situação de ser traída pela sua própria mente e cometer um suicídio. Mas não há uma única causa, né, para o suicídio. Cada caso é um caso a ser verificado. É uma coisa que a sociedade precisa estar muito atenta, que por mais silencioso que seja o ato em si, a consumação, mas a pessoa sempre dá alguns sinais na sua fala ou no seu comportamento. Né? Por exemplo, a pessoa começa, principalmente pegando então as faixas etárias mais jovens. De um modo geral, adolescente, jovem, criança, são pessoas alegres, dinâmicas, cheias de vida, etc. Aí começa a se retrair. Começa a abrir mão daquilo que ela fazia com tanto gosto, começa a se retrair, não quer se socializar mais com os amigos, com a família, sempre trancada, sempre retraída, né, não quer conversar mais e vai perdendo o gosto por aquilo que fazia com tanta energia, são sinais que devem ser emprestados atenção. E também as falas. Quando a pessoa consegue, porque é outra coisa, suicídio às vezes também é bem silencioso. Né? É a minoria que fala, que está pensando em fazer aquilo. Mas quando a pessoa começa a dar sinais de que não está aguentando a vida, que está tão difícil para ela, tal, então não pode ser menosprezada, não pode ser de modo nenhum desconsiderado na sua fala, que talvez para quem está de fora, isso é nada, que é isso aí você dá uma voltinha aí, isso passa, né? Para quem está de fora. Mas quem está vivenciando, administrando esta situação, é preciso prestar atenção. Você começa a demonstrar sempre o desgosto pela vida. Sempre o desgosto, nada está bom. Aí alguém que está de fora, poxa, eu gostaria de estar no seu lugar, eu gostaria de ter o que você tem, eu gostaria de ter o carro que você tem, morar onde você mora, a família que você ia, etc. Né? Mas, então é preciso considerar a fala da pessoa sempre tentando abrir mão da vida. E quando ela expressa literalmente o que está pensando, não pode ser ignorado. Porque às vezes os que não estão vivendo aquilo dizem, você está querendo se aparecer, quer chamar a atenção. E outros, aquela conhecida frase, isso é frescura, é falta de trabalho, falta do que fazer. E não é. Os fatores psicológicos, as opressões psíquicas são traiçoeiras, perigosas. É preciso realmente dar atenção a esta fala, ao comportamento, talvez é o colega de trabalho, talvez é um familiar, a pessoa está prestando atenção que ele está ficando diferente. Encoste nele, comece a conversar com ele para tentar chegar primeiro. A melhor forma para se ajudar, ou pelo menos tentar fazê-lo, uma pessoa que esteja trilhando esses sentimentos, é parar para dar atenção à pessoa. Nós vivemos em um mundo que ou você corre ou vai ser atropelado. Corre ou sai da minha frente que eu estou com pressa, estou atrasado. Ninguém tem tempo para o outro. Só tem tempo para si mesmo, para as minhas coisas. O outro que se vire com as coisas do outro, mas não pode. É preciso parar para dar atenção. Às vezes uma parada desta,
para ouvir, dizer, estou aqui. Pode ver a pessoa que está trilhando esse caminho, o que ela precisa, ela não vê saída. E quem está de fora pode indicar uma saída, pode ajudar, tentar indicar uma saída, indicar uma solução, oferecer uma ajuda. Então, primeira coisa é parar para ouvir. E uma vez parando, é preciso ouvir com qualidade. Tá? Porque às vezes a pessoa que para ouvir, ao invés de ouvir o que o outro, qual é a dor do outro, já quer levar o papel com a receita pronta. Por que você não faz assim, não faz assado, por que você não reage? Não reage porque não é você, né? Porque é ela que está sofrendo. Então já tem que ouvir com qualidade, não já querer levar receitas prontas. Eu tenho dito que um momento como este, tudo que se precisa é uma língua erudita e não uma língua maldita. Se vai parar, pare com atenção, olho no olho, para que a pessoa sinta que alguém se interessa, alguém se importa por ela. Então, nada de receitas prontas, nada de acusações, que a pessoa já está tão fragilizada a tal ponto. E ainda chega a colocar acusação em cima da pessoa, está empurrando para a consumação do ato. E as estatísticas provam que a maioria dos suicídios bem poderia ser evitada se houvesse esta atitude por parte da sociedade, de parar. E eu, como também labutante do âmbito eclesiástico, do âmbito religioso, cito o maior de todos os exemplos de alguém que soube parar para dar atenção a Jesus, nosso próprio Cristo, nosso Senhor. Jesus parou para ouvir da criancinha ao mendigo, ao mestre Nicodemos, grande intelectual, todos com suas necessidades. E Jesus parou e disse, estou aqui, o que você quer que eu te faça? O que você precisa de mim? E todos foram socorridos nas suas necessidades. E Jesus é o nosso exemplo. Se aqui estamos neste mundo como cristãos, como cidadãos, nós devemos imitar, então, esses exemplos de Jesus. E amor ao próximo, que é o segundo do maior mandamento da lei de Deus. Amarmos a Deus acima de tudo, mas ao próximo, como a nós mesmos. Então, parar. Quer ajudar alguém? Pare para ouvir. E ouça de maneira a transmitir encorajamento, não o contrário. Não acusações, não ainda sobrecarregar quem já está tão sobrecarregado a tal ponto. Parando, você vai ouvir e não menosprezar, por menor que seja a razão, entre aspas, da pessoa. Às vezes uma coisa que para quem está de fora parece que tão boba. O quê? Por isso? Você está... Mas calma, é ela, não é a gente. Quem está de fora parece que, isso aí... Mas será que se eu estivesse no lugar dela, então vamos trocar de lugar, né? Será que eu estivesse no lugar dela, o que eu gostaria? De ser ajudado, não de achar que a pessoa está sendo fraca, está sendo tal, nada disso. Ajudar coerentemente. Nenhum motivo justifica o suicídio, por maior que seja o aparente motivo. Não há motivo plausível, justificável para se tirar a vida. Se não podemos tirar a vida do próximo, muito menos a nossa própria vida. Não há motivo de modo algum. Sempre haverá uma saída. Ligue para alguém, hoje existem aí organizações que cuidam exclusivamente disso, estão ali 24 horas à disposição para dar uma palavra, para dar um encorajamento, um direcionamento. Procure profissionais também capazes, porque também dependendo de onde vai buscar ajuda, acaba encontrando o pior. Que sabemos disso em todos os setores, profissionais, religiosos até, tem lá os que nem deviam lá estar. E às vezes a pessoa vai, na sua angústia, procurar uma ajuda e acaba saindo pior do que chegou. Procure pessoas devidamente capacitadas para ajudar, pessoas recomendadas pela sociedade que possam
ajudar, né? Unicamente por ajudar, sem nenhuma intenções secundárias, sem nenhum interesse, senão o de ajudar a preservar uma vida que é o bem mais precioso que todos nós temos. Então, nada justifica, não precisa suicidar. Quem estiver pensando em praticar o suicídio, seja qual for o seu motivo, não justifica, não precisa fazer isso, há uma saída para você continuar vivendo.